Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais um TV Câmara. Eu sou a Cida Benete, assessora de direção aqui desta casa. Está no ar mais um TV Câmara e você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Nós recebemos hoje para mais um bate-papo, está aqui conosco o nosso presidente da casa, vereador Cícero Altraider, do MDB. E a pauta de hoje nós vamos falar sobre os assuntos que foram tratados na última sessão desta segunda-feira aqui nesta casa. Presidente, seja muito bem-vindo a mais um TV Câmara. Vamos tratar sobre os assuntos da sessão, né? Sua primeira sessão, sua primeira entrevista aqui no TV Câmara. Isso, agora com Após repaginada, né? Oi, uma Cida. repaginada, né? Um novo cenário. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Tudo bem? Mais uma vez um prazer a gente estar aqui usando esse canal de comunicação aí da Câmara de Vereadores, agora, né, reformulado, muito bonito, ficou bacana a gente poder evoluir, é isso que a gente busca, evolução constante, né? E é necessário uma ferramenta importante, da qual a gente usa aqui para falar um pouco dos trabalhos que a gente executa aqui na Câmara de Vereadores, enfim, para a comunidade, né? Claro. Presidente, na sessão de segunda-feira, você destacou bastante no início, né, o início do Natal Luz, a retomada do nosso turismo, né? Então, fale um pouco para a gente sobre a sua percepção na organização desses primeiros dias de Natal Luz. Cida, falei um pouco sobre o desfile, né? Esse deslocamento do desfile que aconteceu, que se deu aqui para o centro de Gramado. Então, é complicado. Toda decisão há um ônus, tem um ônus, né? E o profeta do depois do acontecido, né? Existem muitas pessoas, né? Então, agora chegaram diversas reclamações do trânsito caótico, que era, infelizmente, algo que a gente já previa. Lógico que houveram erros, porque foram as primeiras apresentações aí, e que provavelmente a Secretaria de Trânsito, enfim, o Executivo irão tomar providências, né? Mas eu falei lá atrás, e eu tenho muito critério, muito cuidado quando a gente defende uma ideia. Lá atrás, quando tinham que ser tomadas decisões quanto ao movimento de Gramado, quanto às incertezas, inclusive, desse nosso final de ano, inclusive da abertura do aeroporto, que coincidiu praticamente ali na mesma semana em que se deu o início do Natal Luz, mas lá atrás, então, com todas essas incertezas, o aeroporto irá abrir ou não irá abrir? A gente teve um período de muita dificuldade na nossa economia. Nossa, a gente sabe que o turismo representa aí 85% da nossa renda, né? E nos assustava muito a baixa no movimento nesse período, após as catástrofes aí que vivemos em maio, se prolongou até início de junho, e volto a dizer, todas as incertezas que a gente vivia, né? Então se tomou decisões naquele momento, uma delas então foi o que tirar o Natal Luz da Expo Gramado, o grande desfile de Natal, e passar para o centro de Gramado, que era uma reivindicação do comércio local, digamos, né, para acontecer essa movimentação no centro. Então, lá atrás eu defendia, não sabia se seria certo ou errado, pelas incertezas, mas defendi porque precisavam ser tomadas atitudes como foi tomado. Naquele momento foi tomada uma atitude e graças a Deus a gente retomou várias obras aí estruturais na cidade, a gente deu amparo a muitas famílias que foram desalojadas, desabrigadas, enfim, está fazendo as desapropriações, isso em paralelo, né, cuidando da comunidade e sim se preocupando com o turismo, né? E chegou então o Natal Luz nesse período, graças a Deus não houve, que a gente dependia do tempo também, a gente não sabia se viessem outras chuvaradas, né? A gente não sabia o que poderia acontecer. Graças a Deus foi um período ali passado, a catástrofe aí que a gente viveu em maio, né? Então essa estiagem, esse período mais tranquilo que a gente pôde se reorganizar. E o Natal Luz está aí. O ônus e o bônus, então, a tranqueira do trânsito, enfim, a mobilidade. Vou dizer que creio que o executivo irá tomar algumas providências, alguns pequenos erros aconteceram aí no começo, mas eu digo aí de todo o coração que me alegra muito ver a cidade cheia, ver a cidade lotada,
dando-se início a mais um Natal Luz, o aeroporto abrindo, reabrindo mesmo, né? Que era um medo que a gente tinha pelas incertezas, enfim. Então, eu espero que a gente possa retomar um pouco do prejuízo que tivemos, que a cidade teve como um todo nesse período aí tão difícil que a gente viveu pós-maio, e que o Natal Luz seja um grande sucesso. Então, volto a dizer, peço até as pessoas um pouco de compreensão quanto aos problemas de trânsito. A gente vai sim receber as reclamações, vai repassar, vai tentar auxiliar em algumas indicações de que possa a mobilidade ajudar. Mas volto a dizer, acho que a gente tem que comemorar esse grande movimento que já se deu no início desse evento, que é o maior evento da nossa cidade, e que tenhamos aí uma continuidade, que assim seja um Natal Luz esplendoroso e que a gente recupere um pouco das perdas que a gente teve no período, né? Você acha, presidente, que esse retorno do desfile para o centro foi uma decisão acertada pela Gramado Tours? Eu volto a dizer, né, Cida, a gente vai verificar as decisões foram acertadas lá no final, né, depois de ter os números concretos. Mas indiferente se foi acertado ou não, precisava ser tomada decisão, foi tomada a decisão, Natal está aí no centro, a gente tem que dar os parabéns pela atitude que teria que ser tomada, e eu, assim, me posicionei no momento que eles tomaram aquela atitude. E creio que sim, né? Creio que ah, teremos um bom retorno. Logicamente, movimenta muito mais o centro, né? Como eu disse, é o ônus e o bônus, né? Mas questão comercial, digamos, de movimentação do centro, creio que foi uma atitude acertada, sim. Isso a gente já pode dizer. É, né? Uhum. Muito bem, então. Presidente, na pauta desta segunda, nós tivemos outro assunto que foi debatido, que foi o nosso transporte público, né? Os vereadores aprovaram novamente, né, esse repasse do transporte com a mesma operadora do município, certo? Mas, porém, o vereador, seu colega, o vereador Paim, ele votou contra, né? Então, explique para a nossa audiência, por gentileza, esse projeto acabou sendo aprovado e o que acontece com este repasse de recursos. Cida, o transporte público, e eu me posicionei assim na tribuna, na verdade, houve 3 repasses agora na segunda-feira, tá? Transporte público, que não me lembro exatamente o valor, em torno de R$ 500 mil, tá? O transporte público, Lar Maria de Nazaré, que é através das emendas impositivas, que a gente pode trocar uma ideia depois também, e o transporte universitário, né? Que são repasses que a gente tem feito durante todo esse período, durante toda a legislatura. O transporte público, o Paim se posiciona ao contrário, e eu deixo claro que muitas pessoas às vezes não entendem. Logicamente, quem acompanha a Câmara entende, mas porque o presidente não vota, mas o presidente vota só em caso de desempate, né? Então eu só me posiciono em tribuna sobre alguns projetos, alguns repasses, mas às vezes não voto. E o que a gente tem brigado durante toda essa legislatura? E sem hipocrisia alguma. O transporte público, ele é deficitário e ele não se sustenta. E não é um problema só nosso, não é de Gramado, né? Não é ilhado aqui. Todas as cidades sofrem o problema do transporte público. Ele precisa ser subsidiado. Quanto a isso, a gente tem se posicionado, a nossa bancada, o MDB, enfim, tem se posicionado que é necessário esse repasse. Qual a nossa briga e a nossa discussão constante? Não é pelo valor, porque graças a Deus, Gramado tem um orçamento diferenciado também de outras cidades, né? Então, a gente pode subsidiar o transporte público sem problema algum, pode repassar para que o transporte continue, porque, inclusive, em determinado momento, houve uma ameaça, digamos assim, de, se não houver o repasse, o transporte vai se retirar, fica sem transporte público na cidade. Então, há o repasse. Mas se precisar repassar um pouco mais, inclusive, né, não há problema. Volto a dizer, porque Gramado tem um orçamento grande para isso. O que a gente briga é que por um transporte público de melhor qualidade. A gente tem repassado diversos valores durante todos esses 4 anos aí como vereador, e a gente tem sido cobrado da comunidade de o quê? Atrasos de ônibus, falta de ônibus em algumas localidades, ônibus superlotados,
ônibus defasados, né, ônibus precários, enfim, não combina com a nossa cidade. Falta qualidade. Eu, falta qualidade, Cida, e eu sempre cito aqui que a gente vende, a gente é uma cidade diferenciada. Está aí o Natal começando, um evento que traz milhares de turistas, aí, milhões de turistas para a nossa cidade. Mas eu sempre briguei aqui que a gente precisa dar esse mesmo carinho que a gente dá também para a nossa comunidade. Então, essa é a nossa briga, não é o repasse. Então, o Painho, acho que foi muito coerente. O Painho, em outras oportunidades, votou favorável, assim como eu. Volto a dizer, não é que a gente não seja favorável ao repasse do transporte público, pois soubemos que ele é deficitário. Mas a gente precisa cobrar mais do transporte público. Já eu cobrei sempre um planejamento, desde o início, e infelizmente o executivo não fez isso, né? O executivo teria que ter sentado com a empresa que presta o serviço de transporte público e botar na mesa, tia, a gente precisa mais ônibus em determinados horários, né? Melhores ônibus, a gente precisa mais ônibus em determinadas linhas, que é o que a comunidade nos cobra. Quanto isso vai custar mais? Aí nos traz esse planejamento, que a gente poderia planejar junto, estudar junto, trabalhar junto. Isso eu cobrei desde o início. Infelizmente, passaram-se esses 4 anos, não se sentou na mesa. O transporte público aumentaram algumas linhas, sim, mas as reclamações continuam constantes. Então, essa é a nossa briga. Infelizmente, a gente perdeu a briga, o repasse está sendo feito, e, no meu ponto de vista, ele não é à altura da cidade de Gramado. Gramado merece um transporte público melhor e Gramado tem condições de dar um transporte público melhor para a nossa comunidade. Cícero, o final do ano ele está chegando, né? E as entidades elas começam a se movimentar e receber suas emendas impositivas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a nossa audiência, né? Como estão os trâmites com relação a esse repasse aqui na casa? Agora, em seguida, os projetos já entraram, já finalizaram, né? A comunidade que acompanha também e as entidades têm já conhecimento das emendas impositivas, que é um determinado valor que vem do executivo para os vereadores. Esse ano, em torno de 5 milhões e 100 para a Câmara. A gente repassa esse dinheiro diretamente para as entidades. São 5 milhões e 100 dividido por 9 vereadores, em torno de 570 mil por vereador a destinar a essas emendas impositivas para quem? Educação. A saúde fica com metade desse valor, tá, Cida? Então são De cada 200. vereador. Isso. Né? Cada vereador tem 575 mil para indicar para instituições, das quais tem fins sociais, né, ou educacionais, enfim, elas precisam ter esse amparo, né? Não é qualquer associação, né? Algumas culturais também, né? Então precisa, muita gente vem pedir emenda impositiva, dependendo para qual projeto, e aí legalmente não é possível. Então a gente deixa muito claro que precisa ter um vínculo social muito forte, ou cultural muito forte, e na saúde, logicamente, isso é essencial, tanto que metade do valor é destinado à saúde, né? Então, dos 570 mil reais que cada vereador tem, 285 mil são destinados diretamente para a saúde e outra para diversas instituições. Então, é uma ferramenta muito importante que já há vários anos a Câmara se alocou dessa ferramenta, né? E as instituições sobrevivem, muitas delas, com o auxílio dessas emendas impositivas. E aí eu posso citar várias instituições sérias que fazem um trabalho maravilhoso em Gramado, dando um suporte muito grande, inclusive, ao poder público, porque se não houvessem essas instituições, o poder público, de alguma maneira, teria que abraçar esse trabalho. Aí eu posso citar o Lar Maria de Nazaré, que é um repasse que a gente está fazendo aí, o Instituto Santíssima Trindade, o CREA, enfim, várias instituições, a Liga do Câncer, que a gente repassa também para a segurança pública, o valor dessas emendas, né, destinando para a segurança pública, uma ferramenta muito importante, para vocês terem uma ideia, o auxílio moradia aqui da segurança pública
uma maneira geral, eu digo Polícia Civil, Brigada, Bombeiro, enfim, toda a segurança pública, era em torno de R$ 300. Ano passado, a Câmara aqui passou 450 mil reais. Cada vereador deu 50 mil reais. Né? Juntando com o dinheiro que o Executivo repassa também, esse valor do auxílio moradia passou lá de menos de 300, que era para as forças de segurança, para em torno de 800 a 900 reais. Né? Então, é importante isso. Por quê? Porque, por exemplo, um brigadiano que presta um serviço aqui na nossa cidade, muitos deles, né, com auxílio moradia, sentiam muita dificuldade de alugar alguma coisa aqui, porque a gente sabe que o valor do aluguel aqui é muito caro. Acabava se deslocando para outra cidade, dando mais custo para ele, tendo menos tempo, enfim, para ele conviver com a cidade. Onde um brigadiano, alguém da Brigada Militar, mesmo morando informalmente em determinado local da nossa comunidade, ele informalmente dá uma segurança, que as pessoas dizem, pô, tem um brigadiano morando na minha rua, dá uma segurança, né? Então é importante para a convivência deles, é importante para a vida deles, deslocamento, enfim, e é importante para que eles fiquem na nossa cidade. Enfim, resumidamente, é mais ou menos isso, é dessa maneira que funcionam as emendas impositivas, essa ferramenta aí que a gente tem. E como eu disse, os projetos já estão aí na Câmara, em seguida eles serão analisados, então a gente dá o respaldo, a resposta dos quais são legais, os quais podem ser atendidos, né, na maioria das entidades que chegam até nós, a FAI também é outra entidade que a gente repassa, enfim, eles já sabem os trâmites, a gente dá toda essa estrutura para eles e dá os caminhos necessários, né, para que sejam feitos os projetos de uma forma legal para que isso possa ocorrer. Presidente, quais são as suas emendas destinadas a quem este ano? Esse ano eu ainda não sei porque chegaram agora os projetos, e como eu falei, agora a gente senta, verifica os projetos que estão habilitados a receber as emendas, mas eu digo assim, entidades que eu citei aqui e que eu tenho repassado ao longo dos anos aí na minha legislatura, né, foram elas, algumas delas eu citei, Lar Maria de Nazaré, eu tenho repassado, o Instituto Santíssima Trindade também, eu tenho repassado emenda, o Mocovi, que é quem repassa, então, para a segurança pública. Eu tenho repassado emendas. A Liga do Câncer também tenho repassado emendas. O CREA. O CREA faz um trabalho maravilhoso na nossa cidade, é uma instituição antiga, séria, né, que abriga lá, enfim, os dependentes, trabalho muito sério, então eu repasso sempre emendas. Esses são alguns exemplos das emendas que eu tenho repassado ao longo dos anos. Provavelmente algumas delas irão se repetir. Para a educação também, algumas escolas, algumas instituições, em determinados projetos a gente tem repassado, tem auxiliado bastante também. Provavelmente irão se repetir. Vamos verificar agora com a chegada dos projetos. Agora a gente senta. Semana que vem, inclusive, a gente tem uma reunião onde serão apresentados os projetos e verificar, além dessas, quais outras entidades aí se inscreveram que a gente pode auxiliar de alguma forma. Muito bem. E aí, o nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço a sua participação, presidente, conosco mais uma vez. Agradeço a participação de você que esteve conosco na audiência de hoje. E eu deixo, então, as últimas considerações finais ao presidente. Muito obrigado, Cícero. Imagina, Cida, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder falar aqui através desse nosso canal um pouco com a comunidade do nosso trabalho que a gente faz aqui na Câmara. Certo? Uma boa tarde, um bom final de tarde a todos. Obrigado. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário e lembramos, nosso programa ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras às 17 horas. Você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Muito obrigado, um bom início de noite a todos e até